Estamos de volta aqui com Alexandre Silvio, conversando sobre os impactos causados pela enchente que atingiu o governador Valadares no mês de janeiro. E, Alexandre, eu queria saber, quem perdeu equipamentos eletrônicos durante essa última enchente? Quais cuidados essa pessoa tem que ter na hora de descartar esse tipo de equipamento para não agredir o meio ambiente? Isso é muito importante mesmo, né? Infelizmente, algumas pessoas perderam alguns bens materiais, um computador, uma TV. Então, esses equipamentos, eles têm alguns componentes que, por exemplo, são formados ou produzidos com princípios de metais pesados ou metais tóxicos. Então, nós temos que não podemos descartar esse material diretamente como resíduo, num lixo comum. É importante que entre em contato com a prefeitura. Provavelmente ela deve ter um sistema específico para recolhimento desse material, e também temos algumas empresas privadas aqui em Valadares que fazem o recolhimento desse material, né? Computador antigo, computador velho, celulares, né? Então, se você perdeu na enchente, realmente é claro que fica aquela dor de você perder um bem material, né? E a situação ela é caótica de certa forma, mas é importante sim, porque se você deixar, esse material vai para ser misturado com um lixo comum e o risco de contaminação desse lixo comum com os metais. E aí, dependendo do local que esse material seja depositado, você pode contaminar o solo, a água subterrânea, né? Então, é muito importante dessa logística. Ou contratar o serviço especializado, que a prefeitura provavelmente deve ter, ou então essas instituições privadas que vão lá gratuitamente e fazem o recolhimento desse material. Sim. Quais são os impactos causados à vegetação por uma enchente como essa que aconteceu agora? Com a água subindo, o que acontece com a vegetação ao redor do Rio Doce? Até na casa das pessoas que tinham uma horta ou algo do tipo, o que acontece com essa vegetação? Nós temos alguns aspectos que têm que ser observados. As enchentes nos rios, lembrando, as enchentes, ela é também um processo natural. Ok? Então, não quer dizer que a enchente ocorra apenas em área urbanizada. Não. A enchente acontece também em ambiente aquático, na Amazônia, né, onde você tem uma densidade populacional extremamente baixa. Então, você tem enchentes em vários locais. E a lógica da enchente, ela é positiva, ela traz fertilidade. O que nós chamamos, na prática, é a formação de solos que nós chamamos de aluviais. São solos ricos, solos extremamente férteis. Nós temos, por exemplo, a prática no Jequitinhonha, assim como no Rio Nilo, lá na África. As pessoas costumam plantar próximo aos rios após a descida da água das enchentes. Por quê? Porque elas sabem que as águas trazem fertilidade para o solo. O problema nosso aqui já é um pouquinho contrário, então eu tenho esse aspecto positivo. O problema agora nosso no Rio Doce é que essa enchente, ela não está trazendo só o aspecto positivo de nutrientes, ela está trazendo também alguns materiais que podem comprometer a planta, né? E aí toda a cadeia biológica. Então, por exemplo, nós estamos fazendo análise com relação a isso também, lá na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, nós estamos vendo o seguinte, a presença de metais tóxicos. Por quê? Porque, primeiro, nós sabemos que aquela região de Mariana é uma região que tem uma concentração de arsênio muito grande. E arsênio é um metal altamente tóxico, né? Que realmente foi identificado naquela região. É identificado porque é natural da região. E outras questões, o Rio Doce passa pelo Vale do Aço, né? E o Vale do Aço é um vale extremamente industrializado, principalmente com a siderurgia. Então, nós temos também presença de metais pesados na água, naquela região. Então, esse rejeito, ele além de trazer os metais tóxicos da região de Mariana, mercúrio também é um histórico muito interessante, por causa da mineração de séculos atrás naquela região. Tem um estudo mostrando que realmente o Rio do Carmo, o Rio Gualaxo, são rios que o leito dele estava bem contaminado com mercúrio. Então, o que aconteceu? O rejeito desceu isso tudo. A lama, o rejeito da Samarco, durante o rompimento, ela arrastou esse material todo para baixo. E esse material chega até Valadares, pelo rio? Ele chega até Valadares, ele chegou com a pluma, que foi logo assim que a pluma passou, tá? Foi detectado na água. Agora não, agora na água não se detecta, mas temos que estudar o leito, que o material pode estar no leito. Mas o problema é que as plantas absorvem esses metais. E os animais se alimentam de plantas, os herbívoros. Então, esses metais, eles estão entrando na cadeia biológica. E aí vem um problema, né? Por exemplo, outro problema, os peixes.
Os peixes que se alimentam do material orgânico do fundo do rio. Com certeza eles estão absorvendo esses metais. E nós fizemos já estudo dos peixes aqui no rio e detectamos um grau de contaminação de metais tóxicos em torno de 70%. É muito alto, né? Nós pegamos os peixes do Rio Doce, do Lago de Baguari e do Rio Corrente Grande. Então, uma diferença muito clara entre o peixe do Rio Doce, da barragem e do Rio Corrente Grande. A taxa de contaminação do Rio Corrente Grande foi baixa dos peixes. Agora, da barragem e do Rio Doce, após a barragem de Baguari, realmente foi muito alto o grau de contaminação. Sim. Muita gente dessa vez reclamou que o rio subiu muito além do que parecia que a prefeitura estava mostrando. Na enchente de 2012, o rio passou dos 4 metros, mas não chegou tão longe, nem tão alto quanto ele chegou dessa vez. Existe alguma explicação para a régua ter medido 3,95, mas o rio ter subido bem mais do que a de 2012? Isso aí é uma teoria que ainda precisa ser provada, né? Mas, assim, é um indicativo, infelizmente é um indicativo. O material que desceu da barragem da Samarco, Mariana, houve um rompimento, houve a liberação, segundo as informações, em torno de 50 milhões de metros cúbicos. Boa parte desse material realmente chegou até o mar, causou todo aquele estrago na região da Foz, lá em Regência, no Espírito Santo. Mas nós temos muitas barragens ao longo do Rio Doce. E o que caracteriza a barragem? A barragem, a água ela vem pelo rio, então quando ela está fluindo, ela vai fluindo. Só que na barragem, o movimento da água reduz. E o material rejeito da região de Mariana é um material de alta densidade. Material muito denso, que se a velocidade do rio começar a diminuir, o material assenta no fundo, boa parte dele. Tem um particulado mais fino, que é o que deu a cor barrenta, que vai realmente fluir mais, mas um material mais pesado. Então, o problema de Candonga. Candonga, segundo informações da própria Fundação Renova, ainda tem lá 9 milhões de metros cúbicos. Agora, mais para baixo, Candonga, você tem Mascarenhas, você tem Baguari. E como é que está a situação dessas outras barragens? Com a enchente, não tem, infelizmente, o que elas têm que fazer? Elas têm que abrir as comportas. Não tem jeito para deixar a água fluir. E aí, pelo meu ponto de vista, né, por isso que precisa de um estudo, eu acho que esse material do que estava depositado lá há quase 4 anos, há 4 anos praticamente, com essa primeira enchente pós-rompimento de barragem, esse material com certeza foi arrastado. E aí, nós detectamos, foi detectado inclusive por um professor da UFJF, né, que comprovou, que a presença do mineral ferro. Né? Então, o ferro elementar foi caracterizado nesse rejeito. Inclusive, algumas pessoas, a percepção, isso também não é muito difícil de ver, é quando o rejeito ele fica com a cor avermelhada, que é uma cor normal de solo, de erosão da bacia, assim como a cor mais escura, pigmentos mais escuros. Isso é um indicativo da presença realmente de ferro. Então, realmente, muitos problemas, né? E a questão da enchente, o assoreamento. O material vai para o fundo do rio, reduz a calha, aí o que acontece? Quando a água vem, a calha está reduzida, a tendência é a água sair do leito mais rapidamente. E aí, provavelmente, foi o que aconteceu com relação à medição da régua do SAI. Sim. Alexandre, a gente vai para o nosso último intervalo agora. E no próximo bloco nós vamos falar sobre os impactos da poeira ao meio ambiente. Não saia daí.